Voltando aqui no segundo vídeo sobre a teoria geral do Estado, pode ser que eu me perca, tá? Falando do segundo vídeo, que dá pra lembrar, né? A teoria geral do Estado, isso vai render aqui, eu tenho material que dá pra fazer coisa de teoria geral do Estado assim pra anos e anos. O que também é pra reforçar, tem que ficar sendo revista várias vezes e tal. Esse é o modo como a filosofia trabalha. Qualquer estudante comprometido. No que se refere ao Estado, eu coloquei, o Estado pode ser visto como fruto de um povo que se reconhece culturalmente, usa das armas para a manutenção do território e tem suas próprias leis para evitar o retorno da barbárie. É o que disse do Thomas Hobbes lá, né? Então, assim, essa questão do havendo aí um povo com a cultura e que se entenda através da língua em cima de um solo independente, lógico, pode haver esse povo com essa língua e tudo em um solo também que não independente, né? E ainda assim, lógico, se subordinar às leis de um outro povo, vamos dizer assim. Mas quer dizer, então fica claro que o solo não modifica. Só que é o seguinte, já a questão do Estado, acredito eu que ele só aconteça de fato com o solo próprio, né? Porque aí vão entrar as leis próprias daquele pedaço de terra, vamos dizer assim. O que acontece ali faz parte da... Então, quer dizer, às vezes as leis aqui do Brasil, um exemplo, não são as mesmas do Paraguai e assim por diante. Quer dizer, há necessidade de um solo para que hajam leis de independência, né? Então, quer dizer, um povo sem solo existe, mas um solo sozinho é um solo sozinho. Agora, um Estado só existe com um povo específico, então um povo sozinho, sem solo. Quer dizer, há uma necessidade do Estado de ocupar espaço. Eu não teria exemplos aqui da existência de um povo sem solo e com Estado, a não ser que esse Estado seja um Estado emprestado, né? Um Estado, as leis de acordo com o povo sem o seu solo próprio obedece às leis do Estado que o acolheu. Só que esse povo sem o solo, imaginar o povo sem o solo, não tem como ele ter um Estado. Não existem dois Estados. Não existem, eu não tenho exemplo de duas federações que habitam o mesmo território com Estados distintos. Então é um Estado para várias nações, nações que eu digo assim, povos, né? Vários povos podem existir em harmonia dentro de um mesmo espaço territorial, mas esses vários povos, mesmo não tendo espaço físico de terra, eles, principalmente quando não tem espaço físico de terra, eles se obrigam a obedecerem às normas do Estado que os acolheu, então ficam subordinados às leis desse Estado acolhedor, né? Então, um exemplo aos venezuelanos aqui, quando agora na sua imigração pro Brasil, é um bom exemplo, né? Eles imigraram para o Brasil, ou seja, há um povo, há uma cultura, há uma língua, mas quando eles imigram e aí eles atravessam a fronteira, eles saem do estado originário, né, e passam a se submeter às leis do estado atual, né, no caso o Brasil. Então, quer dizer, já existe o povo, existe agora a terra, mas a subordinação é de um outro estado, né? Há um outro estado. Não existiria a possibilidade deles estarem aqui sem prestar, digamos, obediência ou prestando obediências às leis do estado antigo, né? Então há uma necessidade de atualização. O estado então funciona como um captador, como uma antena de captação dos recursos através da administração dos impostos. O tratado está na crença então de que o sujeito executivo eleito pelo povo aplicará bem os impostos, garantindo ao povo garantindo ao povo um retorno, né? Necessariamente um retorno ao povo, né? Mas é lógico que uma coisa é prometer e outra coisa é executar, sabe? Então, a grande maioria tem poder para si mesmo e para enriquecer familiares, etc. Então, assim, grande parte da política, grande massa mesmo, se torna corrupta por isso, né? Pessoas eleitas pelo povo que nunca tiveram contato com grana alta, vamos dizer assim, eles enchem os olhos, né? Eles se lambuzam mesmo, né? Ou como porcos no chiqueiro.
Agora, sobre o exército, e aí você vai ter um poder também que controla, que ajuda, vamos supor, o Estado, a aplicação das suas leis, né? O exército, estou falando exército, mas de maneira geral, né? Corpo, digamos, o corpo belicoso, assim, né? O corpo beligerante, armífero, né? Armipotente. O exército dentro desse território é o controlador, que além de proteger o povo, sobre ele exerce uma força que é apoiada pelos 3 poderes, né? E essa força é ambígua, ela atua tanto com a proteção quanto com a repressão, sem a qual teríamos um confronto de todos contra todos, o mesmo estado de guerra anunciado por Hobbes no seu Leviatã. Sendo assim, o exército funciona simbolicamente como os tentáculos do Estado. Ele continua. O exército é o Estado, né? Digamos assim, é difícil perceber o Estado de uma forma física, né? E o Exército, ele dá essa característica física que muitas vezes é difícil de perceber do Estado, né? Porque geralmente o Estado é uma coisa bem etérea, apesar deles administrar coisas importantes na nossa vida, você tem sempre uma maneira, é sempre olhado assim de uma forma etérea, né? Pouco expressiva materialmente, assim, né? Não dá para ter uma impressão precisa de sua materialização, vamos dizer assim. E através do exército você consegue perceber, lógico, de forma negativa, né? Essa materialidade, a sua materialidade, né? É assim mesmo, materialidade, só forma material, pô. Materialidade, sua concretude, né? Seu materialismo. A realidade é o corpo, né? O exército representa, consegue ver o Estado quando você vê o exército é a cara do Estado, é o corpo, funciona como um corpo visível, né? Um corpo tátil, né? O corpo tangível, palpável do Estado, sabe? Então, o exército é o Estado, é o único protetor real de suas potencialidades, e a diplomacia é o que colabora para que o exército não extrapole seu poder e suas ações. Lógico, a diplomacia, quando eu falo, também implica nas leis, etc. O Estado não existe sem os cidadãos, e por isso ele estará... Então, os cidadãos podem existir sem o Estado, mas o Estado não existe sem os cidadãos, e o Estado não existe também sem o território, né? Então, como é que vai existir o Estado? Um controle sem suspenso no ar, né? Como é que existe o controle, o volante sem o carro, né? O carro sem as rodas e aí por diante. Sem os cidadãos, e por isso ele estará sempre abaixo, a não ser que o próprio Estado retire da população suas formas de reação, tais como as armas, o direito, a religião, a família, o capital. Mas é claro, né? Isso é muito mais complexo, porque também posso imaginar também, de fato o Estado não existe sem os cidadãos, porque também o Estado é um parasita, né? Estou fazendo alusão aí ao livro Anatomia do Estado, esqueci o nome do autor. O Estado é um parasita, então, ou seja, ele precisa dos cidadãos para, digamos, se fortalecer, né, através do capital, e é através desse capital que ele cria poder, inclusive para sustentar o exército, que é o seu corpo, que são o exército, que é a maior força, que funciona como seus tentáculos, assim. Então, sem a força desses tentáculos, ou seja, sem a manutenção do capital, né, porque, por exemplo, se existe o exército, esse exército ele é mantido através do dinheiro do capital. E esse capital não parte do Estado, mas parte da contribuição da população, que é encaminhada para o Estado para ser redistribuída. Então o Estado seria só aquele polo distribuidor, né, das riquezas geradas pelas várias ações sociais, assim, várias transações, os negócios sociais, né? E através dessa arrecadação de impostos, o Estado se fortalece e aí redistribui, inclusive, para o seu braço armado, que seria a autoridade maior dentro de um Estado. E por isso que a esquerda, aí um comentário bem peculiar, por isso que a esquerda luta contra o povo usando o Estado, que é feito pelo povo, né? Então, por exemplo, ela usa a propaganda do Estado, né, que o Estado vai acolher como se fosse um pai, um semideus, né, capaz de equalizar o desarranjo
causado pela... todo tipo de coisa, né? Aí poderia colocar aí também desarranjo causado pela, trazendo Maquiavel, pela má fortuna, né? Cada um, por isso que fala afortunado, né? Desafortunado, né? Um sentido assim, cada pessoa nasce com sua fortuna, afortunado ou desafortunado, e o Estado seria o equalizador, mas o problema da esquerda é que essa equalização muitas vezes é injusta, porque ela crê que aquele que nasceu muito afortunado deve ceder aos outros. Lógico, dentro do liberalismo ele deve ceder sim, mas de forma espontânea. Se ele quiser, ele teria esse livre-arbítrio aí. Mas como o Estado não é Deus e não deixa livre, digamos assim, o seu povo, ele inclusive obriga, através do exército, essa equalização. Ele força essa equalização. Essa é a grande diferença dos liberais e dos socialistas. Em um você tem liberdade mesmo que na miséria, e outro você tem o mínimo sem você abre mão das liberdades pelo mínimo. Então é uma questão de escolha, de estilo de vida, né? De proposta, de desejo de vida de cada um. Tem aqueles que nasceram para serem vassalos pro resto da vida, esse pensamento de vassalagem meio que eterno, né? O pensamento coletivista nunca foi livre, né? Porque o coletivismo real mesmo, ninguém tem poder. Se todos têm poder, ninguém tem poder. Então ninguém tem valor, ou seja, você não consegue se destacar por aquilo que pelos seus dons naturais, vamos chamar assim. Dons naturais, dons artificiais, né? Porque não consegue aplicar os seus dons naturais para obter mais capital. O esquerdista, os dons naturais devem ser neutralizados, devem ser calados, tolhidos. Dons naturais para eles é pensamento de burguesia, sabe? Mas eles sabem que eu esqueço, né? O fim de mocós, que a burguesia ela nasceu também no sistema de pobreza, sabe? Né? Se imaginar as cidades antigas assim, onde o comércio acontecia, o que era um comerciante? Um cara que investiu alguma coisa ali para vender e conseguir lucrar através dessa venda e ampliando de certa forma, e ampliaram tanto que conseguiram se tornar maiores do que conseguiram quebrar o status quo, né? Conseguiram superar a riqueza dos reis, e aí se estabeleceram aí ainda acima dos reis, né? Eles quebraram a hegemonia das castas, né? E esses que conseguiram romper essa primeira, não sei se foi a primeira, né? Mas a hegemonia das castas agora é perseguido por outro sistema, e aí lógico, a implantação desse sistema, sempre haverão os inconformes, os revoltados ou contrários, né, os antagonistas. Então, esse negócio de imaginar que como é que chama? O contrário à guerra do... É engraçado, né? Se o Marx descobriu que o mundo é feito da guerra das oposições, né? Dos contrários, ele acha que ele tem o poder, através de uma filosofia, de estancar para sempre a guerra dos contrários, sabe? Então, assim, jamais, sabe? É por pura caridade, por exemplo, que os Estados Unidos não acaba com essa utopia dentro por pura caridade que uma nação poderosa não demole uma utopia, pelo menos o que a gente tem aí mais próximo daí, sabe? Ou mais evidente que, por exemplo, na Coreia do Norte, não é porque a Coreia do Norte consegue resistir, não, nem porque a Cuba consegue resistir, ou qualquer outra nação, ou Venezuela, ou qualquer outra. É por pura piedade do povo, sabe? Porque muitos ali pagarão o preço da loucura dos seus governantes, sabe? Então, é bem por aí. Então, quando se fala de embargo, tem que tomar cuidado, assim, porque você não chuta a bunda de uma grande potência, sabe? Nem quando ela te agride de forma pesada, sabe? A não ser que você tenha condições mínimas de dar o troco à mesma altura, sabe? Porque senão você pode invocar iras maiores contra você. E o Brasil está servindo de capacho mais uma vez, né? Então, assim, esse distanciamento que ele está sendo causado, assim, esse cisma contra os Estados Unidos, por exemplo, obriga o Brasil a se aproximar de uma outra grande potência, ou seja, troca 6 por meia dúzia, né? Ele sempre vai ser capacho de qualquer uma outra potência, a não ser que se torne autossuficiente, etc. Ou a não ser que haja um cataclismo, sei lá, algum milagre santo que modifique isso. Mas é uma questão de poder também. Inevitavelmente, essa busca também é uma questão de desejo pelo poder, ou seja, esse desejo pelo poder existe e sempre existirá no pensamento humano, né? E aí, voltando aqui, por isso que a esquerda luta contra o povo, usando o Estado que é feito pelo próprio povo para controlar o povo. E é por isso que o esquerdista é tão contraditório. Um comentário aí que o bom governo fortalece o povo. É uma reflexão que a esquerda também não faz, né? O mau governo destrói, claro. Se o bom governo fortalece o povo, atendendo às suas intenções, o mau governo ata o povo, cativa o povo no sentido pior da palavra, arrancando do povo suas possíveis
armas de defesa para que nunca concorra contra o Estado, né, contra o exército, mesmo sabendo que o exército também é o povo. Então, assim, castrar o povo pela educação é uma maneira, de forma cultural, castrar destruindo as suas bases, assim, castrar o povo tirando as armas também, calçar o povo destruindo a família, são formas de calçar o povo, sabe? Calçar o povo e aumentando as taxações, impedindo que ele se emancipe de forma autônoma, vamos dizer assim. Pode ver que essas pessoas que são militantes assim, elas sempre têm uma vinculação, ou são sindicalistas, ou são funcionários públicos e tal, são sempre pessoas ligadas ao Estado, sabe? Nunca são pessoas independentes assim, nem empreendedores, assim, não sei, alguns malucos, né? São empreendedores e ao mesmo tempo defendem o Estado que quer destruir qualquer tipo de classe que sobrando. Eles não querem, eles não suportam nem a classe média. Então isso que é o pensamento esquerdista estagnado. Bom governo, eita, para nunca concorra, mesmo sabendo que o exército também é o povo. O exército está para o povo tanto quanto para o território, mas o Estado socialista não dá liberdade ao povo quando restringe o direito que tem de cruzarem o território, ou de portarem uma arma, de se evadir, de zarpar, usando de seus talentos para inibir suas liberdades. É o que acontece na maioria dos casos, né? Quando o Estado vê que um povo tem outras intenções, ou ele cria meios de sufocar, inclusive impedindo fisicamente, através de opressão, de tirania, o deslocamento desse povo, né? Porque também o povo é igual à riqueza, né? O Estado não existe sem o povo. Então, o povo rico, quando começa a ir para fora, mas eu tive um exemplo disso, né, que é pouco estudado, eu peguei meio que de superficial, assim, não aprofundei não. Mas, por exemplo, Minas Gerais, na época do ouro, era riquíssima mesmo, começou a vir tanto português para cá que a coroa teve que baixar um decreto lá, sei lá, como é que chamava isso na época, impedindo a saída dos portugueses lá de Portugal, porque a nação estava começando a ficar vazia, sabe? Tamanho o desejo e um anseio pela mudança radical, né, de vida, né? Então eles encontravam no Brasil uma esperança, né, de encontrar o Eldorado aí. Então a coroa foi obrigada a castrar essas ações, essa saída do povo, né? Tem muitos em Cuba, exemplo disso, Coreia do Norte, exemplo disso, assim, tô falando os mais próximos, pelo menos o que eu tive contato de material de estudo, sabe? Então serve para ilustrar um pouco essa parte aqui. Avançando aqui, cabe ao exército manter a unidade nacional, impedindo qualquer coisa que ataque sua soberania. Isso não dá ao exército o poder de restringir o apartamento dos que assim desejam. Peraí, não entendi nada. Por isso a esquerda deturpa o exército usando como alícia, né, a sua belicosidade contra a liberdade da população. Principalmente a esquerda, viu? Ela tem a ferramenta do exército aí como, aí vai puxando aí Max Weber, né, como autoridade maior, assim, de uma nação, sabe? E o grande regulador, assim, sabe? Então, por exemplo, se existe doutrinação e se existe controle, isso é feito através, lógico, das leis, mas principalmente de coerção, principalmente através do exército, e ainda Max Weber. Mas a esquerda tem muito mais apreço ao exército principalmente com relação a essa função, sabe? Inclusive também incutindo aí através da doutrinação ameaças externas, né? Medo na população, de tal forma que ela sucumba de uma vez por todas, assim, abra mão dos anseios, digamos, não egoístas, mas particulares, assim, em nome de uma segurança, assim, uma suposta segurança, sabe? No caso da Coreia do Norte. O território é a base física do Estado. Sem o território não há Estado, mas há território sem Estado. Foi assim que por algum tempo até existir a necessidade de manter a União. E lógico, né, se não existe tirania, se existe democracia, é preciso ter um órgão que distribua o que é coletado nos impostos, e o outro órgão que faça cumprir através um órgão, a alma do Estado, que seria essas leis, e o corpo do Estado, que seria o Exército, né? Então você tem um corpo do Estado, que seria o Exército, a alma do Estado, que seria as leis, e o Estado seria, assim, aquela cabeça onde você direciona rumo aos anseios da população, as benesses que a própria população proporciona para o Estado, né? Então, várias pessoas fazendo vaquinha para um propósito de distribuir nas regiões que mais necessitam ou para as funções que mais refinam, né,
o que mais possam trazer prosperidade para o próprio Estado, né? Então, assim, é uma maneira de forçar a colaboração mútua, né? Por isso que é difícil imaginar o não Estado, sabe? E é tão difícil imaginar, mas também é importante, mesmo que seja utópico, fazer o exercício dos ANCAPs da vida, né? Ou dos anarquistas, assim, imaginar também esse não Estado, nem que seja de forma utópica, para poder entender um pouco mais do Estado, né? Muitas vezes estudando o contrário que se entende o que é de objetivo urgente, vamos dizer assim, uma ferramenta de estudo, esse exercício. Assim também não há Estado sem exército, né? Porque imagina, o que adianta ter uma instituição, vamos lá, um órgão que tem a função de redistribuir a contribuição da população, né? Ou seja, os impostos, fazer esses impostos se transformarem em escolas, hospitais, etc., sem que haja um controle de leis, mas principalmente sem que haja um controle físico, né? Que é o exército. Não falando exército, mas estando todas as formas assim belicosas de controle. Então, assim, imaginar essa falta de anarquia, por isso que a dificuldade no anarquismo, assim, porque em todo lugar há anarquia. No reino animal há anarquia, e em todo lugar você criar assim seria um pouco mais utópico ainda do que o sistema socialista, e bem aproximado talvez do sistema comunista, mas cabe ao exercício. Mas a falta do exército oficial, na falta de um exército oficial, exige então um exército irregular ou provisório. Na falta do povo, não existe contingente para o exército. O território ermo é nulo. Na falta de território, o povo torna-se nulo. Eu coloquei isso aqui, mas não é verdade, né? Na falta de território, o povo não torna-se nulo. Torna-se nulo no sentido assim, ele vai ter que obedecer às leis do território em que ele vive, né? Então, ele não tem a lei própria, não tendo lei própria, não tendo Estado próprio, nem exército próprio, é uma maneira de tornar-se nulo também, mas continua existindo enquanto cultura, né? Enquanto cultura nada muda. É lógico que essa cultura também se dilui, né? Existe aí um sincretismo de alguma maneira, em alguma medida. E aí se torna dependente como um agregado que participa, mas nunca exerce poder. Isso que eu acabei de falar. Poderá ser usado como apoio secundário, mas nunca titular, a não ser que aceitem a adesão à cultura. Aquele negócio, né? Aos poucos também vai agregando a cultura e que acaba forçando essa cultura, esse povo, a, digamos, se adequar ao novo, vamos dizer assim, ao novo Estado, né? Ao modo de vida que o acolheu. As leis servem como apoio teórico para as ações, como a alma, né? As ações do exército e do povo, as ações do Estado, né? Então é que o Estado se move através do exército, né? Do povo. Sem ela, o povo não prestaria contas dos seus erros, não existindo ordem e limites. E aí para encerrar, o agrupamento social de sucesso é levado a se adaptar e se defender através das leis que são mantidas através da força do Estado, assim como existem os estados que surgiram da emancipação de outros de forma pacífica ou não, ou mesmo por acordo. Existem também aqueles que se desenvolveram de forma orgânica, né? Aí vai dar aquela ideia de primeira comunidade, né, que se reúne, que viram clãs, e dos clãs eles viram aldeias, né, comunidades, né, nações, daí por diante. Não, né? Termina em nações. Mas essa gradação aí é sempre importante, né, do indivíduo que se une a outro. E aí você tem aí um grupo familiar, que alguns chamam de clãs, e aí essa união de clãs aí formando tribos, né? Desculpa aí, tribo acho que não pode usar mais. Aldeias, né? Aldeias e daí por diante. Aí voltando à ideia de território, é claro que uma nação é muito mais que apenas um território. Porém, as relações sociais dependem, ou melhor, não dependem necessariamente de um território. Porém, dependem de um espaço que as abrigue, e não havendo espaço próprio, essa massa cultural torna-se então reféns das leis de onde vivem ou foram obrigadas a viverem. É isso daí, e até mais, até a próxima.